Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live da semana, a convite da Acima, Associação Comercial Empresarial de Matelândia. Vai debater comigo hoje a Gabriele Celoni Lazarotto, secretária executiva da Acima, e posteriormente nós vamos encaminhar aí essa live para todos os nossos amigos e associados da entidade. Quero desejar agradecer a Gabriele pelo convite, a Acima, e vamos receber. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e gestão na empresa familiar. Olá, Gabriele, tudo bem? Boa noite, doutor William, tudo certo contigo? Tudo bem, já chegou aqui conosco a Kate, o Clayton Ataíde, nosso amigo lá de Toledo, advogado também. E é um prazer, Gabriele, estar atendendo aí o convite de você, da CIMA, né, do presidente seu Nelson Camei, nosso grande amigo. E o nosso objetivo hoje aqui é colaborar com os associados nesse tema do planejamento sucessório, né, e da gestão nas empresas familiares. Então vamos lá, Gabriele, o que eu posso contribuir com vocês? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta live da Acima, onde prontamente o nosso assessor jurídico aceitou o nosso convite. E o objetivo, na verdade, é expor o tema, né, gestão e planejamento sucessório nas empresas familiares, né? Considerando que grande parte de nossos associados são empresas familiares, nós da Acima entendemos por bem trazer este debate a você, nosso associado. Além de assessorar a Acima, o Dr. William ele é especialista no assunto, né, e atendeu o nosso convite para falarmos deste importante tema. O Dr. William Júlio de Oliveira, ele é advogado, consultor e professor. Experiência de 12 anos na área de direito empresarial, possui Legal Law Master pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e Compliance pelo INSPER, São Paulo, bem como diversos outros cursos como Governança Corporativa e Empresas Familiares, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela DeVry Brasil, pós-MBA em Negociação, pela FGV, né? E MBA em Gestão Empresarial também pela FGV. Ele é professor da disciplina de Compliance nas pós-graduações de Direito Empresarial e Tributário e Civil e Processo Civil na Univel. Graduado em Direito pela Universidade Paranaense, Unipar, advogado inscrito na OAB Paraná 45.744, presidente do Conselho Consultivo da Inteltec Tecnologias Inteligentes S.A., onde foi o responsável pela implantação da governança corporativa. Participa ativamente de projetos e desenvolvimento de negócios e investimentos e é diretor da IPACOM, Instituto Paranaense de Compliance. E nosso assessor jurídico, é claro. Doutor William, vamos lá para as perguntas, então. Quais são os principais aspectos... Amigo do nosso presidente. Quais são os principais aspectos, doutor, na gestão e no planejamento sucessório de uma empresa familiar? Bom, Gabi, são vários os aspectos que têm que ser levados em consideração quando nós falamos de uma empresa familiar, né? Primeiro, o que conceitua uma empresa familiar? É aquela empresa onde você tem algum membro da família em um cargo de direção ou, né, numa posição de sócio. E ele acaba interferindo de algum modo ou participando de algum modo da gestão da empresa. Muito bem. É importante entender esse conceito de uma empresa familiar, porque ao passar do tempo, com a evolução da família, né, a criação, inclusive, do que a gente chama de consórcio de primos, mais núcleos familiares acabam integrando essa empresa familiar, né? E aí é necessário fazer um trabalho de gestão e um trabalho de planejamento sucessório, que diz respeito à sucessão na gestão da empresa e à sucessão no patrimônio propriamente dito. Então, vários aspectos do direito se relacionam aí, né? O direito societário, o direito tributário, o direito sucessório. Então, no nosso modo de ver, né, uma visão alternativa do direito, vinculado muito na questão empresarial, de gestão,
são ferramentas que podem contribuir no quê? Na prevenção de um litígio ou de um problema, seja ele societário ou sucessório, né, e melhorar aí alguns resultados da empresa com uma boa gestão dos ativos tributários. Então, todo esse complexo, né, no nosso humilde modo de ver, reflete aí os principais aspectos que devem ser levados em consideração numa empresa familiar. Tá certo, doutor. E quais seriam os principais benefícios em fazer isso numa organização? Veja, cada área dessa gera uma série de consequências e benefícios. Vamos pegar, por exemplo, da área da gestão propriamente dita. Um dos primeiros pontos importantes a se avaliar é o que a gente chama de diagnóstico de comando. Entender, dentro daquela empresa familiar, quem tem o poder de mando e o poder de informação. E aí nós podemos classificar. São os patriarcas, são os herdeiros, são os executivos que trabalham nessa empresa, são alguns consultores, quem tem a informação. E aí você distribui isso nos departamentos. Então, toda empresa tem lá o seu departamento financeiro, departamento de vendas, departamento de gestão de pessoas. E aí você tem, em um determinado momento na empresa, o patriarca fazendo tudo aquilo. Ele comanda todos aqueles departamentos. E abaixo dele se começa a colocar alguns dos herdeiros. Então, é isso que a gente faz a primeira diferença entre o herdeiro e o sucessor. E aí os benefícios, Gabi, de ter a clareza de papéis, de que a pessoa pode ser um herdeiro na propriedade das cotas daquela empresa, mas não geralmente, ou não obrigatoriamente, um sucessor da gestão. Que pode haver pessoas mais habilitadas, mais qualificadas, mais interessadas em desempenhar aquela função. Até mesmo por um ponto de vista de desejo, de benefício, de visão de vida, de alinhamento. Então, o grande benefício é trazer a clareza de papéis, de quem é efetivamente sócio, quem é efetivamente gestor do negócio, e fazer com que a empresa ganhe com isso mais segurança, mais eficiência, E aí entra para alguns outros aspectos propriamente da governança, que é a transparência, a prestação de contas, enfim, algo que a gente pode ainda estar abordando aqui ao longo do caminho. Outros benefícios, Gabi, que você perguntou, são, por exemplo, além de evitar os conflitos, evitar perdas do ponto de vista tributário, com uma tributação equivocada. É muito natural que algumas empresas familiares, prestadoras de serviço, tenham algum tipo de dificuldade de enquadramento tributário, porque elas acabam tendo uma mescla de comércio de alguma coisa, com mais uma prestação de serviço. Então, fazer uma boa análise tributária em cima disso, é muito importante nessa matriz ainda do diagnóstico de comando. Outros benefícios, por exemplo, como no societário, que aí vincula um pouquinho na questão já de um planejamento sucessório, como é que essa empresa vai reagir no falecimento de algumas das pessoas. Sejam eles herdeiros, que já têm um pouquinho de percentual de cota, ou do próprio patriarca. Então, esse tabu do fator falecimento, fator morte, é algo que precisa ser dialogado nas empresas e criado uma série de mecanismos aí para prevenir. Prevenir o quê? A dilapidação de patrimônio, e, eventualmente, numa empresa com um perfil mais controlador, a perda do controle acionário da empresa, mediante aí determinadas quantidades de pessoas que venham a falecer. Bacana. Doutor, e que informações seriam importantes para avaliar se a empresa precisa necessariamente passar por essa organização? Bom, nessa questão do diagnóstico de comando, vai muito de cada empresa, Então, a clareza de departamentos, a clareza de responsáveis sobre esses departamentos e a clareza de hierarquia. Outros pontos que são avaliados aí nesse sentido, Gabi, para entender a necessidade, se ela está passando em algum processo de sucessão geracional. Esse processo de sucessão geracional, ele afeta tanto a propriedade,
né? Porque eventualmente esse patriarca quer doar parte dessa empresa, quer fazer uma distribuição eventualmente diversa entre os seus filhos da propriedade dessa empresa, né? E ou a questão da chamada passagem de bastão, né? Que, veja, fazendo uma analogia aí com o esporte, né, lá com as corridas, né, de 4%, até para passar o bastão você precisa ter um treinamento, você precisa ter uma preparação, você precisa ter uma técnica para isso. Então, fazer isso exclusivamente por vontade do patriarca pode muitas vezes não funcionar, porque ele não alinhou os interesses com seus herdeiros. Fazer isso à força pelos herdeiros também pode não funcionar, porque o patriarca ainda pode ter muito e deve contribuir. Então, avaliar isso, né, dentro de um diagnóstico de comando, papel de cada um, os aspectos legais de qualquer momento de transação, ou transição, melhor dizendo, como essa, é muito importante. E aí, Gabi, a gente sempre gosta de falar, né, que aprendemos com um consultor americano, que é o Krzyzuk, que é o seguinte: existem algumas crises que as empresas passam, que elas são possíveis de serem previstas. Tá? Quando você tem um momento econômico muito bom, e a receita cresce mais que o talento, você pode ter um desalinhamento nessa empresa, né? O negócio está tão bom que não há uma pré-ocupação com o planejamento de como vai se dar no futuro, né, caso alguém venha a faltar, ou a continuidade dentro de um modelo de negócio. A segunda possível crise que a gente destaca é a crise da estagnação de mercado, né? Quando a empresa tem um bom patrimônio, mas o seu modelo de negócio estagnou e ela não consegue mais crescer. Então aí precisa ser feito uma série de ajustes, né? E, de novo, primeira ferramenta, o diagnóstico de comando, somado ao mapeamento de interesses, vai deixando isso mais claro. Óbvio, empresta-se aí muitas outras ferramentas de gestão, desde entender o nível de governança dessa empresa, com orçamentos, com instrumentos de controle, enfim, né? E, por fim, a queda livre. Quando a empresa já não inova mais, já o seu modelo de negócio já está relativamente ultrapassado, né? Ela ficou parada no tempo ou está afetada aí por algum momento cíclico econômico. E aí é mais difícil de você tomar decisões nesse ambiente de pressão, né? Então, avaliando o melhor momento quando você tem pessoas disciplinadas, envolvidas e que aceitam a mudança, né? E percebem isso que está acontecendo no mercado e que está acontecendo dentro da sua empresa. Tá certo. Doutor, e que aspectos legais são considerados neste momento? Veja, no campo do direito, né, um dos principais aspectos que a gente destaca é o conhecido e antigo direito de família. Porque há que se fazer uma mescla entre regras possíveis societárias de direitos disponíveis com regras obrigatórias do direito de família. Então aqui abre-se, Gabi, para duas ferramentas importantes. Tá? Ferramenta número um protocolo de família. Tá? Esse é um instrumento que vai auxiliar as empresas familiares muito no ponto de vista de gestão e de preparação para o futuro. Tá? O protocolo de família, ele é um instrumento construído para disciplinar a gestão da empresa. Formal, força de contrato, válido em lei. Agora, se nós estamos falando do aspecto mais efetivamente societário, então a gente recomenda que se a empresa avalie o acordo de sócios para uma limitada e o acordo de acionistas para uma empresa, por exemplo, do tipo societário, sociedade anônima. Tudo isso vai entrar dentro de um contexto de planejamento sucessório. Repita-se, não só pela questão morte, sucessório da gestão, sucessório de propriedade, ainda que em vida por doação, ou outras ferramentas, desde testamento, enfim, né? E preventivamente, sim, no caso da questão morte. Então, os aspectos legais mais importantes, no nosso modo de ver, é o direito de família e o direito societário. O direito tributário, ele é uma consequência e ele está em constante evolução, né? Nós estamos prestes aí
a iminência de uma reforma tributária. É evidente que quando há uma reforma tributária, o ponto mais impactado é no modelo de negócio e não no imposto efetivamente lá de transmissão, causa morte ou doação. Esse imposto, sim, há uma tendência de aumento, naturalmente, mas se nós estamos olhando para uma reforma tributária e falando de um contexto macroeconômico de margens mais apertadas para as empresas, por que elas não incluírem na gestão da empresa o ponto de vista legal do aspecto tributário? E não só no final do ano, para a escolha do melhor regime. Né? A gente tem encontrado, inclusive, empresas que elas fazem um constante acompanhamento da escolha do melhor regime e estão preparadas aí, né, para essa reforma. Eu vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, com empresas de tecnologia. É muito natural que as empresas de tecnologia, todo final de ano, calculem o seu orçamento e calculem qual é o melhor regime de acordo com o seu produto. Tá? E isso é uma boa prática de governança que tem que ser trazida para as empresas familiares. Né? Sentar lá com o departamento administrativo, com o contador, enfim, com o controller da empresa e simular alguns cenários para o ano vindouro, levando em consideração possíveis aspectos da reforma. Né? Isso dá condição de o quê? De um bom planejamento, nesse caso na gestão da empresa, e se ela estiver passando por um momento de sucessão, para aqueles que estão chegando para assumir o negócio. Tá certo. Doutor, podia falar um pouquinho sobre os cuidados que devem ser tomados nesse momento? Cuidado muito importante, Gabi. Gabriele, me perdoa a informalidade aqui, Gabriele. Você te chama de Gabi no dia a dia aí, por favor. Né? Veja, primeiro de tudo é informações de boa qualidade. Tá? Informações de boa qualidade, informações fidedignas para a tomada de decisão. Por isso que esse é um processo longo. Esse é um processo que você não pode chegar e fazer mudanças abruptas do ponto de vista de tomada de decisão sobre o modelo de negócio da empresa ou da gestão. Levante as informações. Nós tivemos um caso, por exemplo, recentemente, onde que na discussão do organograma da empresa, lá do diagnóstico comando, organograma, departamento de áreas, havia-se algumas áreas que ninguém sabia exatamente quem comandava. Né? Então, aquele setor da empresa estava tomando decisões autônomas sem a participação aí do principal acionista patriarca dessa empresa. Ou seja, a falta de comunicação entre o patriarca, o herdeiro e o gestor deixou que um determinado setor da empresa corresse solto. Então, ao levantar todas as informações, você consegue, e isso geralmente feito por alguém até mesmo de fora da empresa, com uma metodologia, consegue trazer para essa empresa familiar visões de pontos que ela mesma desconhecia. Ao ponto, inclusive, de ativos patrimoniais, empresas de maior volume de investimento, ou aspectos relacionados à gestão, aquele setor que estava sem o comando de alguém. Né? E aí, do ponto de vista legal, isso também se repete. Esse costume, esta falta de atenção, muitas vezes também se repete. Numa falta de análise de um balanço com maior critério, né? Numa falta de análise mais consistente dos números, né? Aquela velha diferença entre o gerencial e o contábil, para daí você tirar algumas conclusões da empresa. Desde avaliação, quanto vale esse negócio, quanto esse negócio está efetivamente gerando de caixa, e o que eu posso fazer com esta minha gestão deste ativo, se eu não posso investir, por exemplo, em um outro negócio, onde eu vou preparar este sucessor para investimento num outro negócio, no qual ele tenha mais habilidade. Ou seja, é muito natural que as empresas familiares passem por algum processo de mudança também no seu modelo de negócio. E os herdeiros sucessores têm um papel muito fundamental nessas transições. Bacana. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre as ferramentas que são aplicáveis na gestão e no planejamento sucessório das empresas familiares? Quais são as ferramentas? Claro, eu falei de algumas delas aqui, né? Do diagnóstico de comando, para você analisar pontos de vista da gestão da empresa, o acordo de sócios e o
protocolo de família. Uma outra ferramenta muito bacana, que se deve ser utilizada, é o chamado mapeamento de interesses. Ela é uma ferramenta complementar ao diagnóstico de comando. O diagnóstico de comando ele vai entrar bem nos departamentos e na hierarquia. O mapeamento de interesses, ele começa de fora da empresa, né, ouvindo os herdeiros, né, ouvindo os patriarcas nas suas vontades, e também passa pelos principais diretores, os principais gestores da empresa. Né, porque este é um público que tem muita importância dentro de um planejamento sucessório de uma empresa familiar. Estou falando de sucessão na gestão. É um público muito importante que seja ouvido. Né? Então, a técnica do mapeamento de interesses, ela é relevante em razão disso. Entenda que quando nós estamos falando de uma empresa familiar, nós estamos falando de uma tríade muito já conhecida, que aborda a propriedade, a empresa do ponto de vista de gestão e a família. Tá? E dentro dessa interseção, dessas 3 esferas, existem 8 possíveis públicos. Eu destaquei um deles aqui, que são os executivos, ou os gerentes, né, ou os diretores dessa empresa. Se planeja uma sucessão para que um herdeiro assuma aquilo, tem que ouvir muitas pessoas de apoio. Porque pode ser que lá no mapeamento de interesse, esse herdeiro planeja para a sua vida ficar aqui nessa empresa por um determinado tempo. E esses gestores, né, são figuras importantes para a continuidade do negócio. Então, eu somaria, além do diagnóstico de comando, do protocolo de família e do acordo de sócio, um bom mapeamento de interesses como uma ferramenta fundamental. E outras delas são acessórias, né, também, evidentemente, como já falei aqui, o próprio planejamento tributário, um estudo mais aprofundado do tipo societário. Hoje nós temos, por exemplo, a possibilidade da criação de sociedades limitadas unipessoais, ou seja, de um único sócio dentro de uma limitada, o que facilita a organização do patrimônio da família. Então, para cada núcleo familiar e para cada empresa familiar, você tem as necessárias e adequadas ferramentas para aquela empresa em específico. Tá certo. Doutor, vai para perguntas, doutor? Claro, se tivermos perguntas aqui, estamos à disposição. Eu vi aqui nossa amiga Justina Fávero, está aqui o Fabrício Oliveira, Dr. Carlos Bonfim também, né? E o que complementando também um pouco, Gabriele, que nós conversamos, você falou do ponto de vista legal, né? Por que a gente empresta, por exemplo, uma ferramenta de compliance para olhar para um direito contratual, por exemplo? Porque numa empresa familiar é muito importante, lá no mapeamento de interesse, diagnosticar o quê? Toda a cadeia produtiva dessa empresa, a parte de contratos dela. Né? Os contratos com os fornecedores, os contratos com os colaboradores e os contratos com os clientes. Isso tudo tem que estar muito alinhado para que não haja um problema, por exemplo, tributário dentro da empresa. Onde você tem um comércio com um tipo de contrato, né? E isso está sendo contabilizado de uma maneira equivocada, por assim dizer. Então, contabilidade, gestão e direito, eles andam muito juntos. Vamos ver as perguntas aqui, Gabriel? Vamos lá. Aí, vamos lá. Quando o patriarca não aceita ceder para os filhos legalmente, como poderá ser feito? Obrigado, Elci, pela tua pergunta. Veja, primeiro que, como nós estávamos explicando, em relação ao direito societário e direito de família, quando nós estamos falando de herança, nós não podemos estar tratando de herança de pessoa viva. Né? Então, não existe uma obrigação do patriarca destinar um patrimônio. Essa é uma liberalidade que ele tem. Inclusive, há uma limitação chamada parte disponível e parte legítima. É a relação mais pura, né, e mais direta do direito de família com o direito societário. O que o direito societário faz? Ele empresta mecanismos que precisam ser respeitados nas regras de família, de transferência em vida de patrimônio.
Existem no mínimo 7 ferramentas como essa, né? A própria doação, como nós colocamos aqui, o testamento, como nós colocamos aqui, a partilha em vida, a doação com usufruto e, inclusive, a constituição de empresas, a exemplo, como eu coloquei aqui, de sociedades unipessoais ou sociedades entre irmãos, para começar a fazer uma transferência lícita, possível e determinada de patrimônio. Volto a dizer que se lá no mapeamento de interesses for diagnosticada uma vontade do patriarca de ele não querer fazer transferência de patrimônio e deixar isso para um evento pós-mortem, é uma vontade que precisa ser respeitada. Então, espero, amiga Elci, ter respondido aí a sua pergunta. Temos alguma outra, Gabi? Mais perguntas para o Dr. William? Acho que eu vi só um elogio ali de ótima pergunta. Gabriela, você tem alguma? Olha, doutor, para mim é algo muito novo, como a gente veio falando, né, nessa semana sobre o assunto. Para mim é novo, como eu falei, sou leiga no assunto, mas assim, muito bem explicado, muito bem explanado. Eu acho que para os nossos associados, né, é muito importante isso, como eu falei no início, né, a maioria dos nossos associados, as empresas são empresas familiares, né. Eu acho que é um tema bem importante e aproveitar a oportunidade, doutor, vai disponibilizar essa live depois para o pessoal? Claro. Sem problema algum. A gente encaminha, né, para os grupos de associados, para a diretoria, enfim, para quem não pôde acompanhar a live. Uma das perguntas, Gabi, que sempre é recorrente, se este tipo de necessidade é somente para grandes empresas. Não, não é. Tanto não é que é muito comum nós encontrarmos pequenas e médias empresas que começam a colocar cotas, participações de filhos, né, sem o mínimo planejamento para isso, né? Inclusive, dentro de um contexto, muitas vezes, talvez até de um cenário econômico um pouco mais difícil, para fins de a chamada blindagem patrimonial. Isso não é recomendável, né? É recomendável que se analise muito bem as consequências de um herdeiro entrar como sócio antecipadamente, né? Volto a dizer, há que se haver um planejamento sobre isso, a clara divisão entre propriedade e gestão. Então, né, Gabriela, a gente fica à disposição, né, também dos associados, caso depois queiram enviar mais perguntas, né, sobre esse tema. É sempre um prazer aqui poder estar contribuindo com a associação e com todos os associados. Bacana, então. Doutor, em nome do nosso presidente, Sr. Nelson Chossi Camei, e dos demais diretores da diretoria executiva da gestão 2018-2020, nossos patrocinadores 2020, Frimeza, Cicobi, Sicredi Vanguarda e Via Lácteos, agradeço a oportunidade, né, do doutor ter aceito fazer parte desta live nessa noite. Muito importante, tema bem importante. Eu acho que a Justina fez uma pergunta. Vamos ver. Pois não. Dentro de uma empresa familiar. Doutor, vai contigo. Não, faça a pergunta, você leu aí. Opa, tem mais uma aqui, peraí. Dentro de uma empresa familiar, se inicia primeiramente com o organograma, é isso mesmo? Sim, é uma das possibilidades, né? Quando você faz o diagnóstico de comando, a conclusão desse diagnóstico de comando é o organograma, que está muito ligado à questão de hierarquia e de processos, né? Isso é muito importante, e eu somaria ainda a resposta para a Justina, uma questão muito simples, chamada árvore genealógica, né? Mapear ali as gerações envolvidas, né? Porque isso vai ter um reflexo nas escolhas dos regimes de bens de casamento dos sobrinhos, dos netos, enfim, da segunda ou da terceira geração, tá? E isso, do ponto de vista de direito societário, é muito importante, né? Então, as pessoas fazem algumas confusões aí a respeito de que um regime de bens, por exemplo, como separação total, protegeria o patrimônio. Depende. Nós estamos falando de um contrato que dentro do direito de família se chama casamento, que tem um início e pode ter um fim. Já o fator morte, que é sucessão,
ele tem outras regras de divisão de patrimônio. Então, quando você tem, sim, o diagnóstico de comando, o organograma, do ponto de vista de gestão, e aqueles herdeiros passam a fazer parte de uma sociedade, há que se analisar todos esses aspectos. Volto a dizer, do direito de família, do direito tributário, do direito societário e do direito sucessório. Tá certo, bacana. Acho que teve um comentário aqui também da Elci. O que se percebe, muitas vezes, é que muitas empresas familiares, é que os patriarcas têm maneiras arcaicas e muitas vezes de conduzir empresas. E os filhos estão sedentos a entrar com inovações. Muito ótimo, Elci, é verdade. E aí, queridos amigos, nós vamos entrar dentro de um campo, né? Estamos fazendo um bate-papo aqui, né, Gabi? A ideia é poder contribuir. Dentro de uma questão chamada direito sistêmico, muito nova ainda, né? Não é ainda uma cadeira, não é uma cadeira ainda ensinada nas universidades, né? Esse é um conhecimento bastante novo, que vai falar dentro dessas 3 hierarquias que eu disse aqui, da propriedade, da empresa e da família, trabalhar outras 3 esferas, que é o equilíbrio, o pertencimento e o sentimento de ser, né? Ser o dono, ser o gestor do negócio. São aspectos bem interessantes aqui do ponto de hierarquia, pertencimento e o ser das empresas familiares. Bacana, doutor. Estamos chegando no horário de encerrar, né, do nosso fechamento aqui. Claro. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, doutor, Claro. ter aceito participar com a gente. E também colocar o doutor à disposição, né, doutor? Além de nosso assessor jurídico, o doutor também presta orientação para os nossos associados, né? E, claro, agradecer a todos vocês que estiveram aí conosco, assistindo a live, que nós, da CIMA, neste momento difícil de pandemia, estamos cumprindo a nossa missão, né, que é levar conteúdo, levar essas lives a vocês aí, para que, na verdade, o conhecimento nunca é demais. Para mim foi uma aula também hoje, doutor. E deixar a associação sempre à disposição. Nós prezamos, é isso que nós queremos, para vocês, nossos associados. Obrigada, doutor, mais uma vez. Excelente. Obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite a todos. Até mais.